Bem no coração da floresta amazônica, onde a natureza se mostra em sua forma mais pura e intocada, aninhado em meio à exuberante vegetação, onde a vida selvagem prospera e a flora é abundante, encontra-se o Acre, um lugar tão remoto, tão envolto em mistério, que sua própria existência já foi questionada por muitos. Este estado, localizado no extremo oeste do Brasil, é frequentemente alvo de debates e especulações. Seria possível um estado brasileiro inteiro, repleto de cultura vibrante e um passado tumultuado, ser nada mais do que uma invenção da nossa imaginação coletiva? A cultura do Acre é rica e diversificada, com festivais coloridos e danças tradicionais que refletem a alma de seu povo. O Acre, para aqueles que não estão familiarizados com sua história peculiar, frequentemente se encontra no centro dessa charada geográfica. Mapas antigos e documentos históricos muitas vezes omitem ou distorcem sua presença, alimentando ainda mais os rumores. Uma terra impregnada pelo aroma inebriante da borracha e ecoando os sussurros de impérios esquecidos, o Acre foi um dos principais centros da indústria da borracha no final do século XIX e início do século XX. A extração de borracha moldou a economia e a sociedade da região de maneiras profundas. A história do Acre é uma mistura cativante de fatos e folclore. Lendas locais se entrelaçam com eventos históricos, criando uma tapeçaria rica e complexa que desafia a compreensão fácil. Esse enigma duradouro, sussurrado em tons baixos em fóruns na internet e em programas de entrevistas noturnos, adiciona outra camada à mística que envolve este canto fascinante do Brasil. As teorias da conspiração e as histórias fantásticas sobre o Acre continuam a capturar a imaginação de muitos. Mas vamos mergulhar mais fundo, caro leitor, no coração desse enigma e descobrir a verdade por trás dos rumores. Vamos explorar os documentos históricos, conversar com os habitantes locais e investigar as raízes dessas histórias intrigantes. Vamos viajar juntos pela história cativante do Acre e separar o mito da realidade. Através dessa jornada, esperamos revelar as camadas ocultas de um estado que, apesar de suas controvérsias, continua a ser uma parte vital e vibrante do Brasil. A história do Acre está intrinsecamente ligada ao fascínio da borracha, o ouro negro que transformou este canto remoto da Amazônia em um caldeirão de intrigas e ambições internacionais. A borracha, com seu brilho sedutor, atraiu olhares de todo o mundo, transformando a paisagem e a vida das pessoas que aqui viviam. No alvorecer do século XIX, o apetite mundial por borracha, alimentado pela crescente indústria automobilística, atingiu um nível febril. A invenção do pneu de borracha e a expansão das fábricas de automóveis criaram uma demanda insaciável por este material precioso. As fábricas fervilhavam com a produção de carros e a borracha era o ingrediente essencial que mantinha as rodas do progresso girando, e o Acre, com suas vastas e inexploradas reservas de seringueiras, tornou-se o epicentro dessa frenesi global. A floresta amazônica, com sua biodiversidade exuberante, escondia em seu seio a chave para a fortuna de muitos. As seringueiras, árvores majestosas e generosas, ofereciam o látex que alimentava a indústria mundial. Aventureiros, empresários e caçadores de fortunas de todo o mundo desembarcaram no Acre, ansiosos para enriquecer neste Eldorado carregado de borracha. Homens e mulheres de diferentes origens e nacionalidades viam no Acre uma terra de oportunidades, onde os sonhos de riqueza podiam se tornar realidade. Eles enfrentavam a selva densa e os perigos desconhecidos com coragem e determinação. A densa floresta ecoava com os baques ritmados dos facões, enquanto os seringueiros, movidos por sonhos de riqueza e uma vida melhor, extraíam o precioso látex das profundezas da selva. O trabalho era árduo e perigoso.
mas a promessa de recompensas substanciais mantinha os seringueiros firmes em sua missão. Cada gota de látex representava um passo mais próximo de uma vida melhor. Esse fluxo repentino de pessoas, no entanto, trouxe consigo não apenas prosperidade, mas também conflito. A chegada de tantos indivíduos com diferentes interesses e ambições gerou tensões e disputas. A luta pelo controle das terras e dos recursos tornou-se inevitável, e o Acre se viu no centro de uma tempestade de conflitos. As fronteiras entre Brasil e Bolívia, mal definidas e amplamente ignoradas em meio à vastidão da Amazônia, tornaram-se um ponto de discórdia. A falta de clareza sobre os limites territoriais alimentou disputas entre os dois países, cada um reivindicando o controle sobre as valiosas seringueiras. A tensão entre Brasil e Bolívia aumentava à medida que ambos buscavam assegurar suas reivindicações. O boom da borracha, com sua promessa de riquezas incalculáveis, havia inflamado uma disputa territorial que moldaria o destino do Acre nas décadas seguintes. As cidades de boom de borracha surgiram rapidamente, refletindo a prosperidade e a tensão da época. O futuro do Acre estava em jogo, e as decisões tomadas durante esse período teriam repercussões duradouras na história da região. O cerne da questão residia na demarcação ambígua da fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Ambas as nações reivindicavam o Acre, cada uma alimentada pelo aroma inebriante da riqueza da borracha. A Bolívia, ansiosa para capitalizar suas reservas de borracha, procurou afirmar sua autoridade sobre a região. O Brasil, por outro lado, argumentava que o território lhe pertencia por direito, citando reivindicações históricas e a crescente presença de seringueiros brasileiros no Acre. Essa luta pelo poder se desenrolou tendo como pano de fundo a densa floresta tropical, uma testemunha silenciosa das crescentes tensões. Os esforços diplomáticos fracassaram, atolados pela desconfiança e pela atração da riqueza da borracha. A situação tornou-se cada vez mais precária, empurrando as duas nações para a beira da guerra. O destino do Acre, preso neste cabo de guerra geopolítico, pairava precariamente na balança. Seção 4. Um pacto com o diabo? Quando o Acre quase virou americano. Numa reviravolta que poderia ter reescrito o mapa geopolítico da América do Sul, a Bolívia, frustrada com sua incapacidade de conter a expansão brasileira no Acre e buscando um aliado poderoso, voltou seu olhar para um pretendente inesperado, os Estados Unidos da América. A Bolívia, na época, estava em uma posição delicada. O país estava lutando para manter o controle sobre a região do Acre, que era rica em recursos naturais, especialmente borracha. A pressão do Brasil estava aumentando, e a Bolívia precisava de uma solução rápida e eficaz. Desesperada, a Bolívia considerou a possibilidade de ceder o Acre aos Estados Unidos em troca de apoio político e econômico. Essa ideia, embora radical, parecia ser uma solução viável para os problemas imediatos do país. Essa reviravolta inesperada nos acontecimentos enviou ondas de choque pela região. A perspectiva de um ponto de apoio americano no coração da Amazônia, alimentada pela insaciável demanda global por borracha, era motivo de preocupação para muitos, principalmente para o Brasil. A Amazônia, com sua vasta biodiversidade e recursos naturais, sempre foi uma região de grande interesse estratégico. A possibilidade de uma presença americana ali poderia alterar drasticamente o equilíbrio de poder na América do Sul. A demanda global por borracha estava em seu auge e o Acre era uma das principais fontes desse recurso valioso. Controlar o Acre significava ter acesso direto a uma das commodities mais importantes da época. Para o Brasil, a ideia de perder o Acre para uma potência estrangeira era inaceitável. O país estava determinado a manter sua influência na região,
e estava disposto a tomar medidas drásticas para garantir isso. O palco parecia pronto para um confronto dramático. As tensões estavam altas, e todos os olhos estavam voltados para as negociações em curso. No entanto, o acordo acabou fracassando, vítima da mudança dos ventos políticos e da complexa teia de relações internacionais. As negociações foram interrompidas e a Bolívia teve que buscar outras soluções para seus problemas. A falha nas negociações foi um golpe duro para a Bolívia, mas também serviu como um lembrete da complexidade das relações internacionais e das dificuldades de se fazer acordos em um cenário tão volátil. Apesar de seu fracasso final, o episódio serve como um lembrete gritante da importância estratégica do Acre e até onde as nações estavam dispostas a ir para garantir sua reivindicação sobre este território rico em borracha. O Acre, com sua riqueza natural, continuou a ser um ponto de interesse estratégico para muitas nações. A história desse quase acordo com os Estados Unidos é apenas um capítulo em uma longa saga de disputas e negociações. Este episódio histórico destaca a importância do Acre e a complexidade das relações internacionais na América do Sul no início do século XX. A luta pelo controle do Acre é um testemunho da importância estratégica e econômica dessa região. Seção 5. Entra o Imperador do Acre. Luiz Galvez e a luta pela independência. Em meio ao caos e à incerteza do final do século XIX, surgiu uma figura carismática, um homem cujo nome ficaria para sempre gravado nos anais da história acreana, Luiz Galvez Rodrigues de Arias. Jornalista, advogado e aventureiro boliviano, Galvez chegou ao Acre com uma visão: estabelecer uma república independente, livre das garras do Brasil e da Bolívia. Galvez, um mestre da persuasão e um astuto operador político, rapidamente conquistou o apoio de seringueiros descontentes e comunidades indígenas. Em 1899, ele declarou a independência da República do Acre, coroando-se como seu presidente. Seu reinado, no entanto, duraria pouco. A aposta audaciosa de Galvez pela independência acabou fracassando diante da oposição do Brasil e da Bolívia, que se recusaram a reconhecer sua autoproclamada república.